Oi, viajante da vida! Você anda sentindo aquela tristezazinha incômoda? Na nossa próxima viagem, nós vamos conversar como ter alegria de viver sem depressão. Então, enquanto roda a vinheta, você já aproveita, se inscreve aqui no nosso canal, aciona esse sininho para receber notificações, deixa o seu like, se não gostar pode deixar um dislike também, mas sobretudo vá lá embaixo e deixe o seu comentário para nós. Desde já, obrigado e boa viagem! Queridos irmãos e irmãs do Centro Espírita Paulo de Tarso, que nesse momento nós nos sintamos unidos com Jesus, por Jesus, nesse precioso momento de trabalho. Uma das mais preciosas constatações que a doutrina espírita traz para nós, meus irmãos, é que a vida na Terra, apesar de não ser a mais importante para o espírito, apesar de a vida material não ser a vida verdadeira que nós vivemos, ela é muito importante, ela é muito significativa para o nosso progresso, para o nosso crescimento. Então não é justo que nós imaginemos, vivendo num mundo de provas e expiações, que devamos aqui estar apenas como num mar de lágrimas, num vale de dores, a carregar uma cruz pesada que as criaturas imaginam colocar sobre os nossos ombros, na esperança vindoura, sempre vindoura, jamais presente, de uma felicidade que nunca chegará, porque a cada dia se somarão outros males. E aí nós vamos perceber, na quarta parte do Livro dos Espíritos, que os benfeitores espirituais nos ensinam que apesar de não ser possível na Terra, planeta de provas e expiações, nós termos a felicidade plena, nós podemos na Terra viver uma felicidade tão grande quanto suporte a nossa natureza grosseira, a nossa natureza material. Então, meus irmãos, não imaginemos que a proposta da doutrina espírita para nós seja da vida triste. A proposta da doutrina espírita para nós é a da alegria de viver. A questão é onde nós vamos colocar as razões, os motivos da nossa alegria de viver. É lógico, é razoável esperar que num planeta de provas e expiações, ainda sujeitos a tantas adversidades, nós passemos por momentos dolorosos e que esses momentos dolorosos nos causem muita tristeza. O que não é razoável esperar, principalmente para nós espíritas, é que essa tristeza nos permita afundar na depressão, que é uma doença psíquica grave, que requer frequentemente, se não sempre, a assistência de profissionais da área da saúde mental. O psiquiatra para nos receitar os remédios, o psicoterapeuta para nos ajudar a lidar com o impacto que esta enfermidade causa em nossas vidas, nos fortalecendo intimamente, para que nós possamos sair dela, para que nós possamos superá-la. E há uma obra espírita, sim, espírita, mas primorosa, que trata deste assunto. Depressão, causas, consequências e tratamento, do nosso irmão Isaías Claro. Quem quiser, a capa vai aparecer aqui. E nós vamos perceber que o nosso irmão, lá do interior de São Paulo, estudando aprofundadamente o assunto depressão, traz para nós observações muito oportunas, observações muito preciosas sobre como nós podemos, primeiro, conhecer as causas, porque se nós não conhecemos as causas de um problema, se nós não conhecemos a raiz de uma enfermidade, como nós vamos nos prevenir com relação a ela? No período em que nós vivenciamos a pandemia de coronavírus, a causa era o vírus. Como ele nos atingia? Pelo contato com as partes expostas das nossas mucosas. Como nós nos preveníamos? Fazendo a higiene, utilizando máscaras, mantendo o distanciamento entre as pessoas. Então, com relação à depressão, o primeiro passo é identificar a causa. Muitas pessoas, principalmente companheiros das fileiras do Espiritismo, costumamos imaginar que depressão, alguns minimizam e dizem, isso é chilique, isso é faniquito. Pelo amor de Deus, não tratemos a depressão com essa minimização. É uma doença gravíssima. E ela nos tira algo que é importante para o espírita progredir, que é a alegria de viver.
Outros, ao contrário, preferem atribuir tudo a causas espirituais e dizem: é depressão, bota o nome na desobsessão que resolve, porque isso só pode ser ação de espírito atrasado, só pode ser ação de espírito inferior. E também vamos perceber no livro do Isaías Claro que esta é uma causa, embora não seja a causa predominante. E aí nós que vivenciamos o conhecimento espírita, que sabemos da importância que Allan Kardec deu à ideia espiritualista, que a grande proposta da doutrina espírita para nós, meus amigos, era combater o materialismo. Vamos identificar com Isaías Claro, nesse seu livro precioso, Depressão, Causas, Consequências e Tratamento, que o materialismo, que a visão materialista da vida, ela é causadora da depressão na grande maioria dos casos. E não apenas nas pessoas que dizem não crer em Deus, que dizem não crer na continuidade da vida. Porque mesmo muitos de nós que usamos o rótulo de espiritualistas, ainda agimos, ainda encaramos a vida, meus amigos, como se fôssemos materialistas. Como se só existisse esse momento. Como se tudo que nos acontece agora é que tivesse relevância. E mesmo assim, tudo que nos acontece agora não fosse responsabilidade nossa. Fosse obra de um acaso, fosse obra das condições do nosso corpo, fosse obra dos desmandos daqueles que deveriam nos governar e nos conduzir, fossem obra das criaturas que nos lesaram. E, na verdade, a visão materialista da vida faz com que todos esses incidentes, com que as traições, com que as enfermidades do corpo físico, elas nos levem a essa condição de estar às portas da depressão, permitindo-nos adoecer. Mas um mal tão grave assim, claro, não teria uma causa só. É necessário estar atentos, porque a visão da materialista da vida nos dá a sensação de finitude. Mas não é só isso. Quando nós não cremos no porvir, nós também começamos a imaginar o seguinte: qualquer perda, qualquer sensação de perda, seja ela uma perda material. Quantas criaturas, na Grande Depressão de 1929, cometeram suicídio, porque imaginaram que as suas vidas haviam acabado, já que as suas fortunas minguaram. Ou qualquer perda no campo afetivo, qualquer perda emocional, significaria um abalo tão grande que faria com que as criaturas mergulhassem, afundassem em depressão. E aí nós começamos a perceber a sinergia dessas duas causas de depressão. O materialismo por um lado, a sensação de perda grave do outro. Que só é tão grave assim, que só é agravada exatamente porque nós aprendemos a ser imediatistas, a nada esperar do futuro e a nada fazer para alcançar esse futuro. Porque muitas pessoas dizem assim: eu sou espiritualista, eu acredito na vida depois da morte, e ficam sentadas sem fazer nada. E ficam paralisadas, sem nada realizar. Não! A sensação de perda, ela vem exatamente por causa da nossa inoperância, da nossa inatividade. E quando nós deixamos de agir, tudo o que nos atinge, seja um fracasso material, seja uma reprovação numa disciplina, quando nós estamos em algum curso de formação, seja o distanciamento de entes queridos, seja a desencarnação de entes queridos. A questão 934 do Livro dos Espíritos trata bem esta questão da chamada perda de pessoas amadas, porque não pode ser calculado como perda, não é? Afinal de contas, nós não possuímos os outros. Como é que nós podemos perder? Nós perdemos um relógio, nós perdemos um anel, nós perdemos a chave do carro. Como é fácil perder a chave do carro dentro de casa. Mas ninguém perde uma mãe, ninguém perde um filho, porque eles não são propriedades nossas. E porque não são propriedades nossas, meus amigos, nós não devemos ter por eles essa sensação de apego. Minha mãe, meu carro, minha casa, meus filhos. A síndrome de ninho vazio tem sido causa de depressão de pais e mães. Ao verem seus filhos crescerem, eles que se dedicaram, que amaram, que super protegeram muitas vezes. Quando vêem esses filhos emplumando, pondo asas ao vento para buscar os seus próprios destinos, para construir os seus próprios destinos, quantos pais e mães, ao verem vazia a casa, ao verem vazio o ninho, se sentem deprimidos. E a depressão tem consequências gravíssimas.
não é apenas essa tristeza, não é apenas essa melancolia que paralisa as nossas energias, mas ela pode levar à tentativa de suicídios em casos extremos. Ela pode levar ao adoecimento do corpo físico em alguns casos. O mal começa psíquico, mas como nós vamos drenando, como nós vamos agindo de forma nociva, o corpo físico também acaba por adoecer. Então é necessário trabalhar para que as causas sejam combatidas no todo e assim evitaremos as consequências. E é lógico que nós falamos a companheiros espíritas que chegam ao movimento espírita nos mais variados estágios da vida. A doutrina espírita nos oferece recursos para nós identificarmos as causas da depressão, para nós nos prevenirmos em relação a ela, mas também naquelas situações em que as criaturas chegam à casa espírita já deprimidas, nós vamos ter na doutrina espírita recursos mitigadores, recursos que trarão alívio para o problema da depressão. Mas jamais nós vamos descuidar dos assistentes que Deus coloca aos nossos lados, os trabalhadores da área da saúde mental, os nossos irmãos psiquiatras, os nossos irmãos psicoterapeutas, os médicos que vão cuidar dos desequilíbrios orgânicos que atingem o nosso corpo físico. Não imaginemos, por mais confiantes que nós sejamos nos médicos da espiritualidade, que eles tenham o dever de tudo resolver, de tudo fazer e resolver os nossos problemas da saúde do corpo físico e da saúde mental. Não será dessa forma. Mas ainda seguindo nessa análise, nessa anamnese das causas da depressão, nós vamos perceber que o nosso companheiro Isaías Claro chama atenção para uma outra questão. Muitas vezes, as perdas afetivas alimentam uma outra causa. Olha o encadeamento, olha a sinergia das causas de depressão, não é? O materialismo faz que as perdas sejam supervalorizadas. As perdas causam sentimentos profundos de dor, de mágoa. O ressentimento aparece, então, como uma terceira causa provável, possível, associada às demais, para nós nos sentirmos propensos à depressão. Criaturas que ficam muito melindradas, criaturas que ficam muito magoadas, elas tendem a ter um comportamento depressivo mais frequente do que aquelas criaturas que entendem o seu próprio valor, que entendem que ninguém tem o direito de nos magoar e nem o poder de fazer isso, a menos que nós consintamos, a menos que nós entreguemos a chave dos nossos sentimentos, das nossas emoções para estas pessoas que imaginam poder nos fazer o mal, nos colocando em situações adversas, nos colocando em situações constrangedoras. Não. Guardar mágoas, essa frase é atribuída a Sócrates. Guardar mágoas contra alguém é o mesmo que tomar veneno e ficar torcendo para que o adversário morra. Na verdade, quem vai se envenenar com a mágoa somos nós. Quem vai ter dessa percepção materialista da vida, a sensação profunda de perda, a sensação de que o outro não gosta de mim, mas como eu sou tão bom, eu sou tão maravilhoso, como que aquela criatura não gostou de mim, como que aquela criatura não quis me tratar bem, como que Beltrano não me atendeu, como que a Cicrana não me amou. E aí guardamos mágoas e ressentimentos dessas pessoas, fruto frequentemente dessa supervalorização da nossa própria personalidade. E aí, com essas três causas, já temos instrumentos suficientes para deprimir muita gente. Só que, baseado até mesmo nessa visão orgulhosa, nessa supervalorização da nossa individualidade, nós agregamos uma quarta causa. Frequentemente, nós nos achamos tão bons, tão perfeitos, tão acima da média, que qualquer percepção de que erramos não nos é admitida. E nós então nos flagelamos, nós nos ressentimos, nós ficamos magoados conosco, nós nos depreciamos e a culpa se instala. Quantos processos terapêuticos do passado, do presente, foram baseados simplesmente em anos de trabalho para que as criaturas deixassem de se culpar? Porque quando nós nos culpamos excessivamente, e a doutrina espírita não é uma doutrina que alimente culpa em ninguém.
A doutrina espírita é uma doutrina que aponta as nossas responsabilidades. Nós somos responsáveis por tudo que fazemos. Nós somos os autores da nossa desgraça ou da nossa felicidade, da nossa alegria de viver ou da nossa tristeza profunda. Os outros são apenas atores coadjuvantes. Os protagonistas das nossas vidas temos que ser nós mesmos, meus irmãos. E aí a culpa que se instala, ela nasce dessa visão vaidosa, de nos sentirmos tão bons, tão perfeitos, que ao nos flagrarmos errando, como nós sofremos, como nós nos sentimos infelizes, como isto nos abate. Não existem aquelas situações em que algumas vezes nós falamos alguma coisa equivocada e depois à noite perdemos o sono. Ai, mas eu não devia ter feito isso. Ai, mas eu não devia ter falado aquilo. Mas já falamos, mas já fizemos. Não é interessante nós percebermos as orientações de amigos da filosofia ao dizerem: caíste 7 vezes, ergue-te 8 vezes. Ou então daquele sambinha popular que foi tão famoso na década de 90, levanta, sacode a poeira, dá volta por cima, para que nós não fiquemos estacionados na culpa. A culpa é causa de depressão, porque aí nós minamos as nossas energias internas, nós paralisamos a nossa vontade de agir por medo de errar, por medo de nos culparmos mais ainda. E lógico, não é isso que se espera de nós, nem é isso que os benfeitores espirituais nos ensinam. E aí sim, meus amigos, como uma quinta causa, o nosso irmão Isaías Claro aponta: sim, a depressão, que vem por um processo sinérgico, ou seja, as várias causas ampliando os efeitos umas das outras, pode ter um agravante, que é o processo obsessivo. Nós, encarnados na Terra, não somos anjinhos. Não temos aureolinhas aqui sobre as nossas cabeças. Não temos asinhas escondidas nas nossas costas. Nós ainda somos espíritos caracterizados, marcados pela condição de provas e expiações. Alguns de nós fazendo esforços hercúleos para deixar essa condição. Mas outros, meus amigos, ainda estamos afundados nela. Outros de nós ainda temos prazer. Alguns até dizem assim: para ser bom eu sou mais ou menos, mas para ser ruim eu sou ótimo. Simplesmente estamos assinando a nossa sentença de provas e expiações de inferioridade, correndo o risco de ter que continuar o processo evolutivo num outro planeta, num outro orbe, que esteja a iniciar o seu processo de provas e expiações. E aí nós vamos perceber o fenômeno da obsessão. Obsessão que nós estudamos também lá no nosso canal no YouTube, naquela playlist Mediunidade em Foco, porque ali nós vamos perceber o seguinte: a obsessão tem várias causas, mas todas as causas de influência negativa de espíritos em nossas vidas começam nas nossas imperfeições. Começam nos vícios que nós alimentamos, pequeninos às vezes, e que vão se avolumando e que vão crescendo ao ponto de algumas vezes, como Kardec diz aos benfeitores espirituais, se tornarem uma segunda natureza, tão difícil de ser superada, que as criaturas dizem assim: eu não posso, eu quero, mas não consigo. E os espíritos dizem, muitos dizem quero, mas ficam muito felizes que não seja como querem. Então isto desencadeia a sintonia com espíritos atrasados. E a sintonia com espíritos atrasados é que caracteriza o processo obsessivo. Nossos inimigos, nossos adversários, nós não sabemos o que fizemos. Para nossa felicidade, quem quiser que consulte o Evangelho segundo o Espiritismo, olha a capinha dele aqui, ou o Livro dos Espíritos, olha a outra capa aqui, para a gente poder perceber o seguinte: o esquecimento do passado é uma bênção. É uma oportunidade preciosa de nós apagarmos a sensação de culpa, de nos depararmos com um ser tão inferior, tão abjeto que nós teríamos vergonha de viver. Então, no processo reencarnatório, apaga-se o nosso passado, a memória do passado se apaga, ficam as nossas tendências, ficam as nossas inclinações más, que devem nos advertir sobre como nos comportarmos. Mas do nosso procedimento equivocado no passado, seja no passado remoto de outras encarnações, seja no passado próximo desta existência mesmo, atrai para junto de nós espíritos desencarnados e também obsessores encarnados, que fazem de tudo para nos influenciar negativamente,
que nos envolvem com seus fluidos deletérios, como Allan Kardec coloca, lá no Livro dos Médiuns, quando ele estuda a obsessão, ele diz: o espírito obsessor envolve o obsidiado com o seu fluido nocivo. Então, uma parte da terapêutica desobsessiva é exatamente a remoção desses fluidos, a substituição desses fluidos nocivos por fluidos benfazejos, por fluidos mais salutares. Mas isso nós veremos mais adiante, quando nós estivermos falando do tratamento da depressão e do tratamento do processo obsessivo. Porque é exatamente aí que entram os instrumentos, as ferramentas de que a doutrina espírita nos vem munir para que nós possamos evitar depressão e viver uma vida com alegria. E viver a vida com qualidade, meus amigos. O processo obsessivo se instala, os espíritos ficam infiltrando ideias nocivas e quantos de nós acabamos nos permitindo mergulhar dolorosamente no processo da depressão. E uma vez que ele se instale, não minimizemos. Gente, depressão é doença mesmo. Não é frescura, como dizem alguns, não é chilique, como dizem outros, não é corpo mole, como dizem alguns, mas também nós temos que estar atentos, porque não é qualquer estado de tristeza que significa depressão. Até mesmo o luto, nosso irmão Isaías Claro é muito preciso ao tratar disso, o luto, a chamada perda de pessoas amadas, que nós já vimos antes, que não é perda coisa nenhuma, ela tem como uma reação psicológica natural a tristeza. Ele é um processo de choque, a surpresa do distanciamento de um ente querido que perdeu ou deixou de ter a vida física, e nesses momentos de pandemia por coronavírus, quantos de nós não estamos a trabalhar o luto? Não estamos a experimentar esse distanciamento forçado até um próximo reencontro na vida espiritual ou numa outra encarnação, de entes que nos eram muito caros, e que por fizeram parte do grupo de risco, ou porque não souberam se cuidar, ou porque foram expostos por governantes desacisados, acabaram perecendo, acabaram sendo um daqueles numerosos, contados como vítimas fatais da doença. Então o luto faz parte. Agora, não é porque eu estou triste, não é porque eu fiquei entristecido porque quebrou alguma coisa que eu gostava muito, ou porque alguém que eu amava muito desencarnou, ou porque alguém que eu me dediquei se distanciou, se divorciou, se afastou de mim, que eu vou parar e dizer assim: eu estou deprimido, porque hoje eu acordei deprê. Não, não é assim. Imagina, gente, se Jesus no seu tempo também não teve momentos de agastamento. Se não tivesse tido, ele teria motivos para dizer: raça de víboras, até quando eu vos suportarei? Ou então, quando os discípulos traziam alguma questão muito primária, ou quando eles discutiam entre si, o mestre lamentava. Aquele momento doloroso em Getsemane, quando ele se afasta para orar e pede que os discípulos João, Pedro e Tiago vigiem, orem junto com ele. E eles caem no sono e o mestre diz: em verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Isso não é um alerta, isso não é uma desculpa para nós nos amolentarmos na vida. É assim mesmo, a carne é fraca. Não, isso foi uma advertência de Jesus para que nós resistíssemos, como espíritos que somos, às injunções da matéria que nos impõe. E aí nós vamos perceber que a criatura deprimida precisa de atenção, mas primeiramente nós precisamos de diagnóstico. Nós precisamos saber: estou mesmo deprimido? Ou é só uma tristeza leve? A depressão que eu sinto está me paralisando, está causando danos ao meu organismo? Está me impedindo de realizar as minhas atividades? Porque é isto que caracteriza a depressão, doença de fato. As demais coisas, meus amigos, antes mesmo que se instale a depressão de fato, nós temos o dever humano de combater, de resistir a elas, porque elas não fazem parte do nosso planejamento evolutivo. Nenhum de nós reencarnou, mesmo que tenha sido um paciente depressivo numa encarnação anterior, mesmo que tenha desencarnado deprimido, mesmo que tenha passado décadas no mundo espiritual sofrendo depressão, nenhum de nós reencarnou com o planejamento de agravar essa enfermidade na presente existência. Então, antes que ela se estabeleça de forma grave, identifiquemos as causas através dos efeitos. É lógico que, neste caso, para perceber os efeitos, talvez alguém precise nos orientar. Olha, você está esquivo demais. Você era uma pessoa tão alegre, agora está recluso, não quer conversar com ninguém. Não seria o caso de consultar um psiquiatra, um psicoterapeuta, para saber se isso aí não é um sintoma de depressão?
Já percebeu que o seu estado físico vem se tornando cada vez mais frágil? Que você tem tido doenças oportunistas uma atrás da outra, infecções, alguns tipos de viroses sucessivas e vem vivendo num momento muito triste? Não seria o caso de pensar também num fator psicológico para todo esse abatimento e aí buscar os profissionais? Aqueles irmãos que foram preparados, que estudaram, que têm os instrumentos da ciência e, preferencialmente, que têm os instrumentos da experiência de lidar com a doença mental, que é a obsessão, como tantas outras também o são. E aí, com um diagnóstico preciso, sabendo realmente que mal nós temos, nós poderemos buscar a dupla terapia, o duplo processo de cura. Sim, a doutrina espírita vai atuar em todas as etapas do nosso processo terapêutico da obsessão, para que nós evitemos aquelas causas mais graves do adoecimento, as causas mais graves da tendência suicida, as causas mais graves da reclusão, do eremitismo, em que nós fugimos do convívio social para não ter que expor a nossa tristeza para os outros, quando na verdade cada um de nós espírita é chamado a ser semeador de alegrias no mundo. Porque nós temos como instrumento terapêutico, em oposição até mesmo à visão materialista da vida, a concepção, mas mais do que isso, a percepção e as provas materiais de que a vida continua. A espiritualização é o primeiro passo para nós combatermos a depressão. É o primeiro instrumento que a doutrina espírita nos fornece para nós combatermos a depressão. Nós nos sentirmos imortais. Nós nos sabermos espíritos antes de imaginarmos que nós somos matéria. Dar o valor devido ao corpo físico. Sim, está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17. E olha que capítulo interessante, é um capítulo que trata de nós sermos perfeitos. Mas no último item, os Espíritos ensinam a Allan Kardec e a nós que nós devemos cuidar do corpo e do nosso espírito. Porque ambos são necessários para o nosso progresso. Enquanto estamos na Terra, temos que zelar pelo corpo físico que temos. E aí nós vamos perceber essa ideal ponderação, esta verdadeira balança em que nós vamos equilibrar o ser material e o ser espiritual, mas entendendo que nós temos corpo, temos vida material e somos espírito, somos seres imortais. A noção de imortalidade, a noção de porvir concreta, baseada em experimentos, baseado na literatura séria espírita, baseado no raciocínio, essa noção vai nos vacinar contra o abalo materialista de achar que o nada é o que nos espera. Essa ideia de que o nada nos espera, essa visão materialista deprime. Porque qual é a necessidade então de fazer esforços? Por que estudar 10, 15, 20 anos para ter uma formação acadêmica? Se ao final da jornada material, nada disso me será útil. Por que tentar ser uma pessoa melhor, menos egoísta, exigir menos do mundo para mim e doar mais de mim para o mundo? Se daqui a algum tempo deixaremos de existir e não teremos gozado, mas com a visão espiritualista da vida, com a continuidade da existência, nós vamos perceber o seguinte: quanto mais integrados nesta criação, quanto mais perceptivos da nossa realidade espiritual, mais nós estenderemos a esperança. Não a esperança de esperar, mas, como diz o nosso amigo Mário Sérgio Cortella, de esperançar, que é aquela que faz agir para conquistar o que se busca. É aquela que faz realizar para alcançar os objetivos e não ficar assim: eu espero que os benfeitores espirituais me ajudem na prova do Enem. Sem estudar você não vai passar. Eu espero que o meu guia me ajude a arrumar um emprego. Mas se você não puser uma pastinha com currículo debaixo do braço e sair batendo de porta em porta, se não estudar para fazer um concurso e entrar para um serviço público, que nós vamos perceber importante também, principalmente nesses momentos em que foram tão necessários os profissionais da saúde e o SUS, o serviço público, foi relevante para nós diminuirmos as dores da pandemia, nós vamos perceber que quem não trabalha não alcança. Trabalho é uma lei natural. Está lá também na terceira parte do Livro dos Espíritos. Cabe a nós, então, a esperança no sentido de esperançar, como diz Cortella, de agir para alcançar,
e não de parar e aguardar que algo aconteça sem que realizemos esforços. A visão espiritualista da vida estende a nossa vontade, estende o nosso ímpeto de saber o seguinte: olha, desta vez eu me frustrei, nesta tentativa não deu certo, mas como eu tenho a eternidade para viver, eu vou tentar de novo amanhã, porque aí eu vou ver se eu consigo. Mas, como nós dissemos antes, e está lá também no livro do Isaías, claro, as causas são muitas. E aí, as ferramentas terapêuticas que a doutrina espírita nos vai oferecer também são. Mas nós vamos começar por dizer o seguinte: não descartemos a dupla terapêutica. A da ciência humana, da medicina, da psicologia, da psicoterapia, junto, norteando a terapêutica espírita. Porque essa mudança de percepção da vida faz com que até muitos profissionais da área da saúde mental se espantem como seus pacientes que antes eram abatidos, não tinham esperança nenhuma do porvir, ao se engajarem em alguma proposta religiosa ou espiritualista, que não precisa ser um rótulo religioso em particular, basta que nós tenhamos uma noção, uma percepção de que nós somos seres espirituais. Isso pode vir das mais variadas formas. E ao aderirmos a essa visão espiritualista em oposição à visão materialista da vida, quantos pacientes mudam seu quadro clínico ao ponto de os profissionais da área médica observarem? E aí a mesma coisa vai acontecer. Quando nós espíritas entendemos que nós todos somos criados por Deus, simples e ignorantes, que as relações que nós estabelecemos na Terra são meros rótulos, rótulo de pai, rótulo de mãe, rótulo de filho, rótulo de marido, rótulo de esposa, de companheiro, de companheira. São rótulos, porque na verdade nós não temos cor, nós não temos sexo definido no ser espiritual que nós somos. E vivenciamos essas diversas experiências para o exercício do amor da forma mais ampla, mais geral, como Jesus a veio ensinar. Mas um amor que seja amplo, que seja geral, ele jamais poderá ser um afeto possessivo. E aí aparece a segunda proposta terapêutica que a doutrina faz para nós, que é anterior à doutrina espírita. Que esta foi colhida sem dúvida nenhuma lá nas fileiras do budismo. Quando Siddhartha Gautama dizia que o apego fazia com que o sofrimento chegasse. Então, ao exercitar o desapego, nós garantiremos para nós um estado de menor sofrimento. Um estado de mais paz, de mais felicidade, de mais alegria, ora sim, por que não? E é exatamente no exercício do desapego às coisas materiais. Quantos de nós somos espíritas, mas vivemos como materialista, né? Ah, hoje eu não vou ao centro não, está chovendo e eu lavei o carro. Não é viver como materialista desse jeito? Então, nessa percepção é que a gente vai mudando a concepção. Eu não tenho carro, eu uso o carro. Eu não tenho a casa, eu uso a casa. É claro que eu vou conservar o carro, a casa, o conforto são bons, principalmente se fruto de trabalho lícito, se fruto de trabalho honesto. Só é verdadeira propriedade dentre os Espíritos, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, aquela que foi conquistada mediante um trabalho honesto, que não causou dano a ninguém. E aí cada um de nós vai possuir, sem ser possuído pelas coisas. Mas principalmente a doutrina espírita nos ajuda a trabalhar o desapego afetivo, o desapego emocional. Pais e mães, nós não estamos criando os nossos filhos para que eles sejam permanentemente nossos. Eles terão que encontrar seu destino, seu futuro. Terão que estabelecer outros laços, laços afetivos, laços relevantes, que nós ensinaremos a valorizar, por importantes também. E aí, por não possuirmos ninguém, por não possuirmos ou não sermos possuídos por coisa alguma, fica fácil nos desapegarmos. E a sensação de perda, aquela dolorida sensação de perda, que faz com que as criaturas materialistas se deprimam, nos tocará muito menos. Ninguém vai ficar feliz, satisfeito com o afastamento de uma pessoa querida, seja pela desencarnação, seja por um aborrecimento, seja porque o amor acabou, como costumam dizer. Na verdade, nós escolhemos bem errado esse afeto, ao ponto dele acabar, ao ponto de não entendermos o quanto era esgarçante estar junto com pessoas com vícios semelhantes aos nossos, ou com vícios que se opunham aos nossos, e daí a dificuldade de relacionamento.
Num primeiro momento é só encantamento, é só alegria, depois quantas dores, quantos problemas. Com relação aos nossos filhos, criemos os nossos filhos para que eles sejam as melhores pessoas para o mundo, para que eles sejam transformadores da sociedade. Mas entendamos, a nossa missão é ser ninho, a deles é ser ave voar. Assim como nós somos aves daqueles que foram ninhos do nosso passado, os nossos pais, os nossos genitores. E aí, ao nos desapegarmos, quanta tristeza nós evitamos, quantas dores morais nós evitamos, quanto nos afastamos do processo depressivo. Mas dizíamos também, assim como Isaías Claro falou lá, uma das causas de depressão é o ressentimento, é guardar mágoa, é ter o orgulho ferido, de achar que nós somos bons o bastante e os outros não têm o direito de nos tratar de forma equivocada. Às vezes a pessoa que nos tratou mal, às vezes a pessoa que foi ríspida conosco estava num péssimo dia, estava atravessando problemas insolúveis na vida dela, difíceis de equacionar, e aí descarregou sobre nós tantas frustrações que experimentava. Às vezes nós mesmos fazemos assim. Então começa ali uma proposta interessante, o exercício do perdão, como medida profilática, como medida para nós evitarmos o processo depressivo, mas também como medida terapêutica. Porque aqueles que chegam às nossas casas espíritas, que chegam aos consultórios dos psiquiatras, que chegam às consultas com psicoterapeutas, chegam magoados com os outros. E o trabalho que os profissionais da área de saúde têm para nos ajudar a deixar escoar a mágoa das nossas mentes e dos nossos corpos, das nossas mentes e dos nossos sistemas, porque ela contamina o nosso sangue, contamina os nossos fluidos, contamina o nosso ar, contamina a energia que nós todos irradiamos e que circula nos mantendo vivos. Então o exercício do perdão não é à toa que Jesus recomendava, não é? Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho, para que ele não te entregue o juiz não te ponha nas mãos do meirinho e sejais metido em prisão. De lá não saireis enquanto não houverdes pago o último centavo, diz o mestre. Para ver a importância desse desapego, do desatar e deixar ir, do perdoar, de nos sentirmos suficientemente amados por nós mesmos e por pessoas que nos valorizam, para não darmos importância, relevância, não nos magoarmos com as pessoas que não souberam valorizar. E aí também vamos ter para conosco um olhar mais carinhoso, um olhar menos exigente, o que não é dar de ombros e dizer assim, eu sou assim mesmo, tem que me engolir. Nem jogador, nem técnico de futebol se engoliu durante muito tempo. Então nós precisamos, meus amigos, utilizar o auto-perdão. Começar por aquele exercício de perdoar os outros, mas também de nos perdoarmos. De entender que ainda estamos jornadeando num planeta de provas e expiações. E num planeta de provas e expiações nós estamos sujeitos a erros. E os outros estão sujeitos a errar contra nós. Daí a necessidade de nós não ficarmos trocando energias deletérias, nem armazenando, porque é isso que a culpa faz. A culpa armazena dentro de nós energias deletérias geradas pelo nosso próprio psiquismo. Isso tende a adoecer-nos, tende a deprimir-nos, mas não apenas a deprimir-nos, tende a causar danos no corpo físico. Quantos pacientes cardíacos, quantos pacientes oncológicos estão passando pelas dificuldades que passam exatamente porque alimentaram mágoa e culpa e envenenaram os próprios corpos. Para nós espíritas, é lógico que é um exercício. Não adianta ver essa palestra, onde quer que ela seja reproduzida, e dizer o seguinte, pronto, a partir de agora eu vou perdoar todo mundo que me magoou. Claro que não vai ser assim. Quando Kardec estuda com os benfeitores espirituais, lá no Livro dos Espíritos, a questão do perdão aos inimigos, do amar os inimigos, como Jesus ensinou, os Espíritos dizem assim, não é ter por eles um terno amor, mas é não lhes retribuir o mal com o mal. Então é bem o desatar e deixar ir, né? É o deixar a outra pessoa viver. Viva e deixe viver. Se não é possível conviver, nos distanciemos. Algumas pessoas são impossíveis de conviver conosco. Seja porque nós também não temos boa vontade com elas, seja porque elas têm muita má vontade para conosco. Então o melhor a fazer é manter distância, mesmo que isso signifique manter distância de laços consanguíneos, porque aprendemos que a verdadeira família não é a da consanguinidade, é a da espiritualidade.
E é possível que tenhamos fracassado na proposta de reencarnar com um adversário com um laço de sangue e não conseguirmos nos reconciliar com ele. Nessa proposta espírita, nós vamos nos desatar, nós vamos deixar ir. Não armazenar em nós a energia negativa da mágoa e da culpa, mas vamos exercitar isso um pouquinho a cada dia. Fazer exercícios de meditação, 5, 10 minutos de respirações conscientes, pode nos ajudar a deixar sair. Orar certamente vai nos ajudar a permitir que entrem bons pensamentos. E nesse ciclo de meditar, orar, agir, nós vamos nos desfazendo tanto do ressentimento da mágoa que os outros causaram a nós, quanto da culpa que nós sentimos por haver fracassado, por haver falhado com alguém. E às vezes, olha que coisa absurda, nós nos culpamos por não termos sido maus o suficiente. Nossa, mas eu fui um banana, eu devia ter reagido. Para quê? Para piorar a hostilidade? Para aumentar ainda mais a crise em torno de nós? Não, não é isso que a doutrina espírita nos oferece. Não é isso que a doutrina espírita nos propõe. E aí sim, pensando naquela quinta causa de depressão, e olha, no livro do Isaías Claro, vocês vão encontrar um material muito mais completo do que numa palestra de 45 minutos, tá, gente? Então eu recomendo que vocês adquiram, ó, o livro está aqui, que vocês adquiram, que vocês mergulhem no estudo do livro. Nosso irmão Isaías fez um bem imenso. Ele, com essa contribuição com o livro Depressão, Causas, Consequências e Tratamento, tem uma contribuição semelhante à da tia Ivone Pereira, com o livro Memórias de um Suicida, para nos ajudar a entender processos tão doloridos que podem ter consequências tão funestas. E aí, pensando nesta quinta causa que nós enunciamos, porque outras são enunciadas lá no livro do Isaías Claro, nós vamos ver a terapêutica desobsessiva, mas não a terapêutica desobsessiva calcada apenas em pôr o nome do obsidiado na reunião de desobsessão. Não, a terapêutica desobsessiva baseada em transformar o obsidiado numa pessoa melhor, em ajudar o obsidiado a encontrar um caminho através do qual ele consiga mostrar aos espíritos que porventura o estejam assolando, o estejam prejudicando, que ele mudou. Aqueles de nós que tivemos o prazer de assistir o filme sobre o nosso irmão Divaldo Pereira Franco, vimos todo o trabalho que ele teve para poder convencer aquele espírito apelidado de o Máscara de Ferro de que ele era uma pessoa diferente. E só quando adota o espírito que havia sido mãe daquele seu algoz é que ele consegue provar que havia realmente se transformado. O espírito ainda diz, pelo menos no filme, eu vou continuar te odiando, mas agora eu não posso mais te prejudicar. Então nós vamos fazer esse trabalho de autodesobsessão. Vamos olhar onde é que estão as causas da nossa obsessão, onde é que estão os vícios, por quais plugs, por quais tomadas se ligam a nós os espíritos obsessores. E aí, ao encontrar essas imperfeições, nós começaremos a dar combate a elas. Em alguns casos, nós vamos recomendar a assistência também de uma reunião mediúnica muito séria, de uma reunião mediúnica bem equilibrada, com médiuns experimentados, numa casa espírita que se paute mesmo pelos conhecimentos apresentados na codificação. Nas obras subsidiárias sérias, como as de André Luiz, como as de Manuel Filomeno de Miranda. E aí eu remeto mais uma vez ao nosso canal do YouTube lá, a playlist Mediunidade em Foco, porque lá nós vamos aprender, ou nós vamos ver quais as obras, quais os livros que são recomendáveis de fato, quando nós estivermos lidando com a terapêutica desobsessiva. Fazer de nós pessoas melhores. Agirmos de forma mais altruísta, mais abnegadas, deixarmos o egoísmo, que é a chaga radical e é a causa do processo obsessivo também, porque os espíritos só nos atacam porque eles odeiam a forma egoísta como nós ainda nos portamos na vida, porque nós queremos ser curados, nós queremos ser amparados. Mas a quem nós estamos amparando? A vida de quem nós estamos tornando melhor? A vida de que criaturas nós estamos trabalhando para que ela seja menos triste? Será que já mandamos aquele sorrisinho pelas redes sociais hoje para alguém que nós sabemos que precisa ouvir ou ler a mensagem? Assim, olha, eu estou pensando em você. Eu sei que o seu momento é difícil, porque nós não podemos, de vez em quando nós espíritas, somos sal de menos, como Jesus costumava dizer, ou sal de mais ou sal de menos. O ideal do sal é sal na dose certa, né? Nós somos sal de menos.
nós minimizamos o sofrimento dos outros, porque nós não experimentamos. É falta de empatia isso, né, gente? É a mesma coisa que dizer que coronavírus é gripezinha, é falta de empatia. É falta de conhecer, de reconhecer que o sofrimento do outro é grave. Então não vamos minimizar o sofrimento do outro, mas nós podemos dizer assim, olha, eu entendo, você está passando por um momento muito difícil, só você sabe a dor que você sente, mas eu estou aqui. E hoje eu pensei em você, e porque eu pensei em você, hoje eu estou lhe mandando essa mensagem de paz e de confiança. Reflita sobre ela. E assim nós sairemos da condição de assistidos, de obsidiados coitadinhos, para assumirmos a condição de assistentes, de cooperadores da nossa própria cura, da nossa própria transformação. Meus irmãos queridos, nós já nos aproximamos do termo do nosso trabalho, mas é importante destacar, é importantíssimo ressaltar, nós somos os autores de todos os processos, bons ou ruins, que nós experimentamos. Estar encarnados no planeta como a Terra, sujeitos a provas e expiações como nós estamos, meus irmãos, significa que nós não passaremos incólumes, nós não passaremos isentos de pequenas ou de grandes dores. Mas uma coisa é fato, a doutrina espírita nos ensina a sermos menos materialistas e, como espíritos que somos, entender que este processo de dor que atinge o corpo ou que atinge temporariamente os meus sentimentos, será passageiro. A me desapegar, a entender a transitoriedade de tudo que há na Terra. E nada que há na Terra, então, que seja afastado de nós ou perdido na suposição de que nós a possuíssemos, deixará de nos afetar, fará com que nós fiquemos tristes e deprimidos. Aprendermos sempre a noção de desvincular de energias negativas, seja da mágoa dos outros que nos feriram, seja da culpa que nos macera. E trabalhar em torno de nós um psiquismo que faça com que os benfeitores espirituais se aproximem. Os amigos espirituais ensinaram a Allan Kardec que a melhor maneira de nós nos afastarmos dos espíritos infelizes, de nós evitarmos que os espíritos obsessores se aproximem de nós, é nós aproximarmos da natureza dos espíritos bons. Não é nós aproximarmos dos espíritos bons de nós, porque tem muita gente assim, eu vou correndo lá para o centro para ficar envolvido pelos guias, porque lá o obsessor não me pega. Lá no centro que tem assistência espiritual, que tem outras pessoas querendo bem, que os benfeitores espirituais estão trabalhando às centenas, aos milhares, é verdade, espíritos atrasados não terão muito espaço. Mas a gente não pode viver a vida inteira dentro do centro. Não pode fazer quarentena dentro do centro. Então, nós vamos ter que sair e viver a vida aqui fora. O nosso desafio é sermos espíritas e bons espíritas na sociedade que nos acolhe. E como espíritas na sociedade que nos acolhe, nós vamos entender. Momentos dolorosos virão. Se nós sentirmos que a tristeza está se prolongando demais, que o luto pela desencarnação de um ente querido está extrapolando e causando sofrimento excessivo, busquemos ajuda profissional. Busquemos a ajuda dos companheiros da área da saúde mental. Busquemos a ajuda na casa espírita como suporte e não como substituta da terapêutica médica. A proposta da doutrina espírita não é se substituir à terapêutica médica, é trazer uma terapia a mais, é acrescentar valor às terapêuticas que nós temos à nossa disposição. E aí nós vamos construir uma sociedade mais tranquila, a partir da nossa tranquilidade. E aí nós pensamos assim, puxa vida, mas é tão chato passar por sofrimentos. Mas quem é que não os vive? Quantas pessoas que nós sabemos, que foram trabalhadoras, que se dedicaram tanto e que lá no seu mundo íntimo viviam profunda solidão, ou então profundas dores no corpo físico e mesmo assim não se deixaram abater. Por que nós deixaremos que a tristeza nos abata? Não. Superemos a depressão, buscando todos os recursos para ter a alegria de viver. Porque o espírita tem motivos para ter a alegria de viver. Faz lembrar, para que nós possamos nos aproximar mesmo do fim da nossa tarefa, aquele momento precioso de inspiração do nosso querido Gonzaguinha, em que ele falava assim, viver e não ter a vergonha de ser feliz,
Cantar e cantar e cantar a beleza de ser um eterno aprendiz. Eu sei que a vida devia ser bem melhor e será, mas isso não impede que eu repita. É bonita, é bonita e é bonita, mesmo com dores, não é? Mesmo com sofrimento, meus amigos. Nós, nas fileiras do Espiritismo, nas fileiras da espiritualidade, temos condições de olhar para a vida com alegria e de viver a nossa vida com alegria, evitando sofrimentos, principalmente aqueles que são causados pelas nossas imperfeições. Ao combater essas imperfeições, evitando dores amargas, evitando, enfim, essa depressão, doença tão grave que assola uma parte já tão significativa da nossa sociedade. Aqueles de vocês que vão assistir essa palestra, nós não sabemos em que momento farão, mas ela está sendo gravada em pleno mês de junho, em pleno pico da pandemia de coronavírus. E quantas pessoas estão em casa agora angustiadas, deprimidas? Procuremos alegrá-las, procuremos levar a elas a oportunidade preciosa de sorrir junto conosco. Não precisa mandar aquele memezinho sem graça, insensível, que pode até ferir alguém que esteja atravessando um momento de dor. Mas mandemos um sorriso, mandemos uma mensagem de paz, mostremos-nos presentes na vida das pessoas, mesmo distanciados delas, porque assim nós vamos construir a verdadeira fraternidade. Vamos espalhar as sementes do amor. E espalhando as sementes do amor, daqui a algum tempo nós vamos colher os frutos da paz, os frutos da felicidade. A alegria de viver, meus irmãos, é possível, desde que nós aprendamos quais são os caminhos que levam verdadeiramente à paz e à felicidade. Muita paz a todos vocês. Muito obrigado pela sua atenção.